Muito bem, a partir de agora já estamos ao vivo e a cores aqui pelos nossos perfis, iniciando então, como todos os sábados, um pingo a mais de cultura. Bom dia, bom dia. Você já percebe aí a presença do nosso teólogo Lamartine e também já está a postos o professor Jonas. E esse que vos fala então, professor João Carlos. Nós falamos aqui do Planalto Serrano, da cidade de Curitibanos e da cidade de São José do Cerrito. O que mais? Muito bem. E aí, assim, nós vamos... Não, é papel toalha. Iniciando a nossa live, tratando de uma temática bastante comum nessa época do ano, né? Mas que merece reflexões e análises. Coloquei aqui como pauta falar da Páscoa. Mas a Páscoa ela tem vamos dizer assim, ela tem um contexto histórico, ela tem uma relação com a cultura dos povos, principalmente dos povos ocidentais, né? E a Páscoa ela tem toda uma simbologia fundamentada na crença, sobretudo e principalmente, da Igreja Católica, a Páscoa. Mas não só da Igreja Católica. E a Páscoa tem também um sentido mercadológico, um sentido econômico, que a gente também pode estar tratando disso. E a Páscoa tem também, Lamartine e professor Jonas, amigos, tem também um significado filosófico. E esse significado filosófico, que me parece ser assim, importante a gente estar conversando, né? Que é a ideia de que a gente pode evoluir, de que a gente de renovar, de que a gente pode recomeçar, né? Então, nós temos o tal do livre-arbítrio, né, a partir das filosofias cristãs, principalmente, né? Nós temos o livre-arbítrio, porém, né, nós também temos essa oportunidade, nessa lógica de recomeçar, refazer e se refazer. Então, nesse sentido, eu coloquei aqui alguns pontos, né, que me parece importante ao refletir sobre esse evento da Páscoa. E para nós, aqui no Brasil, isso amplia ainda mais um leque, porque nós estamos, sim, num momento, né, nos preparando para um momento de construção, né? Inclusive, tem um lema que é usado pelo governo federal, que é união e reconstrução. Então, a Páscoa também tem esse sentido, né, de possibilitar algo que possa renascer ou algo que possa inovar-se. No Brasil, a gente carece disso. Eu até via um slogan aqui, professor Jonas, nas redes sociais, dizendo assim que o compromisso do brasileiro é impedir, né, agora nas próximas eleições, né, que novas facções ou novos núcleos nazifascistas assumam o poder, né? Assumam o poder. Eles estão aí, estão batendo na porta e cabe a nós, brasileiros, impedir que o mal adentre, né? Até porque a gente não conseguiu limpar direito a casa, professor Jonas Lamartine. Nós ainda temos dentro alguns maus elementos que nem com o exorcismo a gente está conseguindo tirar, né? E o expurgo, né? O expurgo, ou como diziam os cristãos medievais, né? Com a Inquisição, quem sabe a gente consiga amenizar o impacto do mal, né? E brincadeiras à parte, bom dia, sejam bem-vindos e conversa aberta para todos nós, né? Boa conversa. Abuelo, Martine, bom dia. João, bom dia para todos que nos acompanham. E, como sempre, não podia ser diferente,
nós estamos aqui trazendo temas pertinentes e que dizem respeito a não só as datas comemorativas, mas nós aproveitando as datas comemorativas para que nós possamos fazer uma reflexão, tanto no campo da filosofia, como no preâmbulo João já colocou, e também no campo das ideias, nós trazermos aqui algumas interrogações e deixar para que as pessoas consigam, aqueles que nos acompanham, consigam distinguir o que nós dissemos com aquilo que pode ser aproveitado no dia a dia. E o debate de ideia, Lamartine, é uma coisa muito bacana, porque quando nós trocamos ideias, nós somamos, é uma coisa interessante. Quando você troca outras coisas, você troca uma coisa por outra. Mas quando se troca ideia, você não perde a tua ideia e você acrescenta a tua ideia, o teu conhecimento. Então é isso que nós queremos. O Jair já chegando ali. Bom dia, Jair. Obrigadíssimo de estar com a gente aí. E a exemplo teu, pode ser que outros também daqui um pouco comecem a se manifestar e derem aí para a gente oportunidades de diálogo e de assuntos, sugestões, e nessas sugestões pode ser que nós tenhamos também um contexto diferenciado do nosso tema de hoje. Quando nós falamos em Páscoa, dentro do campo religioso, judeu-cristã, nós entendemos, João, que a passagem dentro do judaísmo é comemorado o dia da libertação, quando o povo de Deus, não sei se eu arrumo aspas aqui entre povo de Deus, afinal, quando os hebreus foram libertos do cativeiro no Egito. Interessante, abrindo um parênteses aqui, quem proporcionou a segurança do povo hebreu foram os persas, que hoje é lá no Irã. Só para a gente não ficar lá, Martínez, só no mundo das ideias e achar que geograficamente não existia humanidade, existia uma coisa transcendental. Vamos pisar no chão agora. Vamos pisar no chão. E os iranianos, hoje, nessa relação com Israel, que não precisava ser assim, são povos irmãos. Mas tudo bem. Vamos voltar agora na ideia inicial. A saída dos hebreus do cativeiro, houve toda aquela ritualística ali, o Haggadah de Pés, pode sugestão de pesquisa aí, ou Haggadah de Pachá, para quem quiser pronunciar noutra língua, também ele se dá numa comemoração de saída do quê? De uma vida menos boa, que é da escravidão, para a libertação. Por outro lado, nós temos no cristianismo, e que é uma analogia, uma simbologia mística, que é da morte para a vida. Jesus sai da morte e parte para a vida. E trazendo na nossa realidade, Lamartine, como é que fica tudo isso dentro desse pensamento? Então, que tipo de morte nós estamos tendo e que tipo de vida nós estamos almejando?
que tipo de libertação nós queremos e que tipo de esforço estamos fazendo para que isso aconteça. Quais são os indícios que nós temos de, 2 pontos, sair da morte ou sair do cativeiro para a vida ou para uma vida melhor, para a liberdade? Ou nós estamos pedindo, clamando para sair da liberdade para a escravidão? E eu posso explicar isso depois que passar a palavra para o Lamartine, para mim não ficar também falando sozinho. Até já. É interessante, você passar aqui para o Lamartine, de fazer essa, vamos dizer assim, esse foco na nossa conversa aqui, porque quando se fala em Páscoa, para a maioria dos cristãos, tem a ver diretamente com Jesus Cristo, e é a crucificação e a ressurreição, etc., e fica aí nisso, né? O Jonas vem dizendo, olha, isso aconteceu 1000 e poucos anos antes já, tem que ter uma referência aí 1000 e poucos antes do nascimento de Jesus, né? Portanto, a Páscoa já era um evento muito bem organizado e Jesus está relacionado a isso não por conta de Jesus, mas por conta do evento, que já era real. Então, acho que é interessante a gente fazer essa explicação, e eu aqui não tenho intenção de explicar, eu tenho intenção de provocar a discussão aí do Lamartine, do Jonas, do Jair, de quem for chegando aqui. Lamartine, contigo, seja bem-vindo, bom dia, bom dia. Bom dia, João, bom dia, Jonas, bom dia ao Jair, que está aí acompanhando a nossa prosa, e bom dia aos que vão chegar, bom dia aos que acompanharam e visualizaram durante a semana a nossa live, e mantendo a média de mais de 600 visualizações, muito grato para vocês todos, e caminhando. Ô, João, a primeira coisa, e a mais importante que tem para a gente falar de Páscoa, que ele é um evento pós-catastrófico. A Páscoa é sempre, ela precede um acontecimento negativo, dolorido, que machuca, que sacrifica, que oprime. A Páscoa precede, sem isso não existiria a Páscoa. Isso acontece com os hebreus ao saírem do Egito, mas a Páscoa ela acontece 5.000 anos antes, na região que primeiramente foi a Suméria, a primeira população organizada de forma urbana da história da humanidade. Ela antecipa a China nesse sentido, e a Índia. E é uma sociedade que desapareceu. A lenda, no livro do Êxodo, do livro do Gênesis, e depois do Êxodo, conta que Abraão saiu de Ur. Ur era a segunda mais importante cidade da Suméria. Entendeu? Ele deixa tudo isso e vai para o Canaã. Do Canaã, ele migra para o Egito. E do Egito acontece todo o processo em que o império estava se formando, precisava de muita mão de obra, e eles foram trabalhar lá. E lá as circunstâncias se tornaram cada vez mais adversas. Então, a Páscoa antecede sempre um grande momento de dor. Na perspectiva nossa. De outros povos, não. De outros povos, a Páscoa é uma festa celebrativa de agradecimento a um grande plantio, uma grande colheita, realizações prósperas, enfim. Isso é Páscoa. A Páscoa ela é carregada desse poderoso sentido religioso, que é ligado a um preceito sagrado. Ela é teológico, porque ela aponta manifestações de um divino dentro dos atos. Ela é teológica porque apresenta essa situação. Ele é político porque ele envolve pessoas, envolve sentimentos, envolve valores, envolve questões de relacionamento, e ele é econômico. Ele é econômico também porque ele movimenta
valores. E economia não é só valor monetário. Economia também é um valor existencial. Aquilo que você carrega dentro de si, aqueles preceitos que você defende, aqueles preceitos que você condena, questiona, enfim, também são valores econômicos. E, fundamentalmente, é uma transposição de culturas. É cultura que se sobrepõe à cultura. Os hebreus, ao saírem do Egito, eles tinham o memorial da Páscoa contada pelos antigos, pelos descendentes da região de Ur, de Abraão. E eles tinham aquele memorial, eles se ajustaram e usaram esse evento como argumento celebrativo para explicar uma conquista, uma vitória. O Pesach é a passagem de um tempo para o outro. Isso é muito importante a gente esclarecer todos esses elementos que envolvem essa questão. Portanto, na estrutura narrativa do evento pascal, não é acreditar, Jesus ressuscitou e ponto, fechou. Não. O evento pascal, primeiro que eu falei, a libertação do Egito, a superação do estado de pobreza e servidão. Segundo, ação de Deus, ou de um sagrado, ou de um divino, como queira interpretar, motivando uma libertação, uma superação. Como um agente histórico que orienta um povo a se superar, a se libertar, a transcender. E a quarta situação é a travessia, a ruptura de um valor estabelecido que estava lá, que era de dominação. Dominação, servir era um valor importante para eles, porque a partir disso ele tinha um alimento, a partir disso ele tinha momentos de lazer, algum momento de lazer, mas ao mesmo tempo oprimia, porque impedia de outras acessibilidades. Tudo isso é fundamental a gente refletir dentro do tempo da Páscoa. E assim a gente vai caminhando na dimensão que eu havia citado, na dimensão teológica. Deus se concretiza, se manifesta como um agente que tem lado. Deus tem lado. Esse negócio que o Deus meu é o Deus do Vorcaro não faz sentido. Não faz sentido. Não é o mesmo Deus. O Deus que eu creio não é o Deus do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, do R.R. Soares. Não é. Não coadunam. É água e óleo, não coadunam. É outro Deus. Isso também a gente tem claro, que tem que ter claro. Um ponto importante é que, a partir disso, se revela uma história, vai se iniciar uma outra trajetória. Há um sinal disso. A dimensão política, ela trata de uma narrativa. Ela conta uma história. E ela é atos de subversão, atos de contrariedade a uma determinada situação. A superação, né, da queda da vivência no Egito. E a dimensão econômica, que muitas pessoas não entendem, acham que ser escravo não é economia. Escravo é um conteúdo econômico. Tanto é que o Brasil foi 360 anos nutrido pela vida dos negros, dos escravos, né? Para vocês terem ideia. Então, é um sistema econômico baseado à exaustão de um corpo humano até o seu final. E o que aproveita disso não tem responsabilidade nenhuma com aquele corpo que perece. Tem a dimensão cultural, que agora a gente faz. É um calendário, é um rito, é uma identidade. São cruzamentos de conteúdos existenciais. Tá? São conteúdos existenciais. E tem o Seder, né? O Seder é a mesa, onde você senta, você come, você canta, você brinca, você celebra. Tudo isso é importantíssimo para a gente compreender na Páscoa. E gradativamente a gente vai conversando sobre isso, João. É contigo. Muito bem, muito bem. Dos grandes ensinamentos, acho, que a Páscoa nos permite, é a oportunidade de você recomeçar. E porque a simbologia a partir de Jesus, né? A partir de Jesus, a simbologia que traz é essa, que a vida continua.
tem as catástrofes, tem os desastres, tem as magnitude, né? Mas a vida tem que continuar. E acho que essa é a grande chave, né? A vida tem que continuar. Então, um grande abraço aí ao pessoal que já está conectado conosco. Já consigo perceber aqui, né? O Jair, a Neuza, a Marilce, né? E devagarinho as pessoas vão adentrando a live. Gratidão a vocês, né? E também queria colocar aqui que essa relação que eu fiz aqui também com o Brasil, né? Ela tem todo o amparo deste evento Páscoa, que é a necessidade do Brasil fazer todo um trabalho de reflexão e análise. Alguém perguntava, a gente não pode esquecer do passado, mas também não pode permanecer no passado. A gente precisa continuar. E esse continuar é a grande mensagem que a Páscoa nos deixa, penso eu. E quando fica assim, né, eu passo a palavra para o meu amigo Jonas, professor, teólogo, cientista da religião, né, juntamente com o nosso teólogo Lamartine. Então, aqui nesse campo, o pessoal sabe o que está falando e eu estou aqui mais de espectador. Então, passo a palavra aí novamente. Eu gosto da humildade do João. A Marilce aí chegando, ela que é mestre também agora. Quando ela entrou aqui pela última vez, ela ainda não era mestre, mas agora ela já está diplomadinha. Já. Seja bem-vinda aí, Marilce. Ficamos muito satisfeitos com o teu sucesso e com a tua participação. Eu quero pedir permissão para o Lamartine para me pegar um gancho lá quando ele começou a falar de Ur. Quando o povo chega em Urs, lá, daí se divide, Lamartine, em dois reinos, né? O reino do sul e o reino do norte. E só para fazer uma analogia, João, daí o povo começa a gritar lá, nós queremos um rei, nós precisamos de um rei, porque nós queremos ser igual às outras nações, e vamos nos igualar, e precisamos de um rei. Tá bom, tiveram um rei. Esse rei cresceu os olhos, já queria um pedaço de terra do vizinho, entraram em guerra, já perderam a guerra, já foram expulsos, e foi ali que eles caíram no cativeiro. Então, qual é a semelhança, Marilce, Jair, quem mais que está com a gente aí? Quem está junto com a gente aí? Qual é a semelhança que nós temos com o povo brasileiro, um grupo do povo brasileiro aqui, Lamartine? Nós queremos liberdade. Vamos sair para a rua agora porque nós precisamos de liberdade e que seja o regime militar já, e não sei o quê, e que os militares tomem conta do Brasil, porque nós queremos liberdade, nós queremos um rei, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Qual é a semelhança, João, da Páscoa com nossos acontecimentos? Agora eu quero pular muito à frente e trazer um outro contexto, onde Jesus já está no meio. E certa vez Jesus conversando com uma galera, muito bacana, e o papo estava legal, porque Jesus era um cara legal, e chegam os hipócritas dos fariseus. Mestre, o que é que nós podemos fazer por você, Jesus? E já vem eles de lá. E daí, Jesus chama de hipócrita também para eles na lata. Vocês são hipócritas, porque não é isso que vocês não querem aprender. Qual é a semelhança que nós temos aqui também com outro grupo, João?
Nós temos aqui outro grupo que é contra a vacina. Nós estávamos comentando agora que hoje, aproveito aqui um parênteses para dizer que hoje é o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Mas essa galera grita porque estão instalando um chip quando aplicam vacina, são contra a vacina e tal, etc. Não precisa ir muito longe, porque vira jacaré, porque vira isso, vira aquilo. Mas ficam contrabandeando essas canetas para emagrecer. Ficam aplicando. Quantas pessoas já perderam a vida? Nós estamos falando de vida e morte aqui, que é a Páscoa. Quantas pessoas perderam a vida? Não porque se vacinaram, mas porque não acreditavam na vacina, mas acreditavam que podiam fazer uma aplicação de produtos ilegais e venenosos, porque tiraram a vida de pessoas. A vacina que é aprovada pela Anvisa, que é cientificamente preparada, que é o Instituto Butantan, que é um dos tem mais crédito do mundo, aí não dá para se vacinar. Agora, uma caneta que contém saber-me lá o quê, vindo não saber-me lá da onde, pago saber-me lá quanto, e feito não saber lá por quem e por quê, esse pode. Então, essa galera da hipocrisia que Jesus já falava. Nós tínhamos em 2015, qualquer um de nós aqui sabe, porque ninguém é criança, e quem é criança, que pelo menos 11 anos aí, não é possível que todos nós não tenhamos acompanhado, o Brasil vinha num pleno emprego, no desenvolvimento e tal. Não, nós queremos mudança, nós queremos fazer um acordo. Quem não lembra da velha história lá, da bandeja do Jucá? E nós precisamos tirar o fulano do jogo político, nem que seja necessário mentir, prender e o que for preciso vamos fazer, mas nós queremos uma mudança de regime, nós queremos outro tipo de Estado e tal. Entramos aí. Agora, para mim não me alongar muito e não ficar assim também, só nesse ping-pong, dizer assim que será que nós estamos hoje proporcionando a morte, a saída da vida para a morte ou da morte para a vida? Que Páscoa nós estamos tendo? Aí ainda, Lamartine, Deus o livre, eu como cristão não como carne na sexta-feira, nem que a vaca tussa. Mas o que, irmão, que você come? Eu como peixe. Mas da onde que vem o teu peixe, meu irmão? Roubado nos açudes. Daí, não pode comer carne, outro tipo de carne, mas peixe roubado dos açudes, pode. Ponto. Devolvo aí, João. Muito Amélia, bem, obrigado. muito bem. Já está se somando aqui a nós também a Amélia, sempre parceirona nossa, né? A Amélia que também é uma grande estudiosa aí, né? Sempre uma galera aqui que estuda, que lê bastante, né? Que entende aqui, inclusive as nossas falhas aqui, né? Porque quem estuda e lê bastante sabe, inclusive, onde é que nós falhamos. Né? Então, assim, é bacana, que bom que está esse povo aqui, né? E participando com a gente. Você, meu amigo, que ainda não se manifestou aqui, mas está ligadinho, se manifeste, deixa aí a sua mensagem, tá bom? Eu queria voltar um pouquinho lá atrás, até para provocar o Lamartine lá, né? Porque o Lamartine, além de conhecedor, né,
dos textos bíblicos, da narrativa bíblica, é um historiador. E o Jonas colocou aqui, fez a provocação, né, de que o Israel, né, Israel, e agora usando o termo, usando as nomenclaturas atuais, né, Israel foi salvo e protegido pelos persas. Que hoje a grande maioria compõe a Palestina. Né? O que Israel está fazendo mesmo com os palestinos? Fica aí a provocação. A Martine, contigo. Ô, João, lembrando, reafirmando o que o Jonas falou, hoje é de tomar vacina. Saindo daqui, eu vou até a unidade de saúde tomar minha vacina. É importante que todos tomem, porque é muito melhor a prevenção, que pode amenizar em muito outras situações físicas para você. É só uma correção, João. Os persas não cuidaram dos israelitas. O termo Israel surgiu 658 após a volta do exílio da Babilônia, é que se tornou Israel. Antes eles eram hebreus. Uma menção anterior foi dada por Davi, quando ele chegou pela primeira vez em Jerusalém. Então, só para que... Porque senão a gente acha que Israel antecede a tudo, e não é. Israel é uma criação muito moderna. E esse neo-Israel que nós vivemos agora é outra situação ainda. Mas, voltando à questão da Páscoa, eu não leio a Bíblia, e não é um instrumento de trabalho meu, só para mim justificar conteúdos da minha crença. Acho que muita coisa que está na Bíblia não justifica a fé. Tem coisas problemáticas ali dentro. Eu acho que ajuda a gente a peneirar a situação. Então, uma leitura filosófica, uma leitura mais abrangente no aspecto da teologia, ajuda a gente a recriar, inclusive, a nossa existência. O primeiro que fez isso foi Paulo. Paulo falou, quando eu era bebê, eu tomava leite com isso, depois eu passei a comer alguma outra coisinha, e agora o meu alimento é completamente diferente. A nossa relação com Deus também, ela é um processo evolutivo. Ela sai de um estágio, para nós católicos, né? Gradativamente a gente tem os processos de iniciação, que são os sacramentos, e depois a gente vai evoluindo. E até que a gente descobre que tudo aquilo que a gente viveu ali foi uma experiência que, se hoje não nos pertence mais, ajudou a construir os outros caminhos. A fé tem que ser lida dessa maneira, a teologia também. Então, a questão da ruptura com o passado e refazer-se no novo é fundamental. Mas a categoria central de tudo é sempre a libertação. É uma caminhada importantíssima num aspecto que a gente foi treinado para negar, que é a ruptura da ordem econômica. E econômica não é da escravidão, da servidão, da miséria. O conhecimento limitado, negado, o alimento negado, a escolaridade negada, a saúde negada. A gente sair dessa ruptura, a gente criar um clima de ruptura contra essas coisas que são sublimitadas, nem limitadas são sublimitadas para a maioria dos seres humanos. Então, o primeiro evento da Páscoa é a gente descobrir que esse processo transitório ele tem que estar motivado em nós de forma particular. E depois, gradativamente, a partir da compreensão de outros, também vão assimilando. A Páscoa denuncia o acúmulo. Né? A Páscoa questiona isso ao sentar para dizer que aquele pão não pertence àquele grupo que está ali, mas pertence a toda. E uma outra coisa que as pessoas têm medo de lidar, e a gente tem dificuldade de compreender, é que não foi um Deus que foi crucificado. Não foi o Filho de Deus que foi crucificado. Foi crucificado um Messias, que depois, nas narrativas paulinas e nas narrativas dos 4 evangelhos e dos evangelhos
dos textos que são considerados apócrifos, que foram escritos pós a morte de Jesus, é que ele se tornou Deus e Filho de Deus, e ainda carregado de muita controvérsia, porque apareceram centenas de outras interpretações. O cristianismo sempre foi uma colcha, foi centenas de fios que tecem uma colcha, que nunca está em união, sempre está em conflito, sempre estará em conflito. Basta ver como são as relações religiosas cristãs hoje no Brasil, no mundo, etc. A Páscoa também identifica como um agir humano. Cada ação, cada processo, e aqui tem uma judia que está falando, é a Hannah Arendt. Cada ação inaugura algo de novo. Quando eu ponho um tijolo no chão para fazer o alicerce da minha casa, está nascendo algo novo. Quando eu planto uma árvore, está nascendo algo novo. Quando eu compro um outro livro, está surgindo novas ideias para dentro de mim. Então, a Páscoa é sempre se fazer um novo. E, nesse sentido, a Hannah Arendt, que é judia e não acredita em Jesus de Nazaré, não acreditava em Jesus de Nazaré, ela faz uma afirmação muito delicada, que é a afirmação radical de que o novo pode emergir mesmo após a morte histórica. Aquilo que eu falei, sair de um determinado estado para emergir, subir as águas de outra maneira, transcender. Por exemplo, o René Girard, ele escreve assim: sociedades se organizam pela violência sacrificial. Ou seja, precisa-se eliminar um cordeiro, né, um Jesus, e Jesus revela um mecanismo interessante. Ele é uma vítima inocente, é o sistema exposto, ou seja, uma reunião de setores da sociedade, porque não é justo dizer que foram os judeus ou os sacerdotes da sinagoga que controlavam Jerusalém que assassinaram Jesus, e também não foram só os romanos, foram um conluio das duas partes. E o instigamento social de uma massa. As pessoas falam assim, mas Jesus entrou com tanta gente. Não entrou com tanta gente assim em Jerusalém. Ele entrou com uma pequena fração de pessoas que seguiam e pessoas que aqueles que aparentemente, vamos dizer, são a classe média hoje, a classe média alta hoje, tinham nojo. Alguns eles até necessitavam dos seus atributos, como as prostitutas, como os escravos, como os leprosos, como os doentes, como os sujos, fedidos da estrada. Esses que entraram com Jesus em Jerusalém. Não foi a massa cheirosa não, que entrou em Jerusalém. A massa cheirosa foi cooptada pela narrativa dos sacerdotes e pela doutrinação dos romanos. Enfim, e nesse sentido é que mostra como o nosso sistema ele é colapsado quando ele vai passar por um processo de transformação. Porque o que eles viam em Jesus? Eles viam no Messias uma ruptura com o modelo que estava instalado em Jerusalém, um rompimento com os romanos, que os sumos sacerdotes tinham um acordo de parceria nos tributos, nos melhores alimentos, na preparação das casas para eles se recolherem, e isso ia ser rompido. Então, eles tinham que liquidar essa liderança, tinham que anular essa liderança. A Páscoa também, ela se dá a partir da anulação e da volta do outro, daquele que foi anulado, da volta daquele que foi anulado. É isso que é interessante a gente trabalhar essas situações, né? As superações, o confrontamento. Por exemplo, veja como o poder e a cultura subliminar pode destituir você do seu valor legal, do seu valor real, ocupar-se de você, da sua mente, e, ao mesmo tempo, você celebra no mesmo templo que você vai celebrar a Páscoa de Jesus. Você vai no mercado com muito sacrifício, consegue comprar um tal ovo moldado, moldado em chocolate, e você leva na igreja para vencer. Como se aquilo fosse a Páscoa, fosse o sentido da Páscoa. E o sentido real da Páscoa não é lembrado. Então, essa dimensão cultural de perpassar as realidades, as religiões também têm. E o capitalismo soube usar e sabe usar isso como ninguém.
seja, doutrinar as pessoas sem que elas se sintam ofendidas por estarem sendo usurpadas da sua existência. Isso é fundamental entender. Então, essas coisas, a gente tem que lidar com isso. Uma questão de hoje que a gente tem que ver à luz da realidade. O capitalismo, o neoliberalismo, é um sistema anti-Pascal. Ele é anti-Pascal. Basta você ver a deterioração do planeta, como estão os rios, como está a mineração, como está o extrativismo em geral. Né? Basta ver o que um louco faz porque o desejo dele não foi atendido. Tenta destruir um país que ele não sabe a força que tem esse país. E jogou o mundo, e poderá jogar o mundo, numa das maiores catástrofes econômicas existenciais da história. Porque se aquela região que está fechada hoje ficar mais um mês fechado, vai ser um colapso completo. Vai ser um colapso completo. Porque o Irã vai fechar o gás, o Irã vai fechar outras energias que ele tem lá, que não vão para a Europa. Imagine o tamanho disso e como vai afetar o mundo. Então, o pensamento trumpista é, acima de tudo, além de ser desumano, ele é anti-Pascal. Ele não permite que os outros vivam, que os outros também existam. E a gente tem esse desafio. A Páscoa, ela lida com o seu profundo, o seu mais íntimo, para você entender a exterioridade, para você entender como que se dá o processo político, ideológico, filosófico, espiritual a qual a gente está instalado. Então, a Páscoa também aponta esse sinal. A Páscoa é um chamado. É um chamado. Ele é um convite a gente desacreditar daquilo que nos move, o ilusório que nos move, o fetiche, o encantamento, a sedução, o espetáculo. E a Páscoa é um convite muito maior que isso. Ou a vida se liberta, ou o corpo se liberta, e a expressão teológica usada no cristianismo é ou a vida se ressuscita, ou a história continua se repetindo como dominação, como servidão para a maioria. Nós somos hoje quase 8 bilhões de almas no planeta, pelo menos 7 bilhões são dependentes e subdependentes do conceito de mercado, para vestir, para comer, para caminhar, etc. e tal. Isso também é pensar o sentido da Páscoa. Isso também é a gente compreender que não dá para a gente viver. Então, eu não compreendo a Páscoa como uma narrativa que está colocada de maneira cristalizada, estabelecida, fria, dentro desse livro, ao qual eu abro ele na sala, mas eu não sei o que significa, porque é um enfeite. E para quem trabalha com esse livro, sabe que ele tem um calor muito grande, poderoso, que incomoda. Tanto é que as igrejas, a liturgia da Igreja Católica é escolhida direitinho, uma que não afete o sistema. E as outras leituras neopentecostais e pentecostais são pensadas coisinhas estratégicas que não tocam o cerne da questão da narrativa textual da Bíblia. Então, se a gente não entender esse paradoxo entre você usar e manobrar o processo de libertação que existe no texto bíblico, você sempre vai estar aplaudindo a catástrofe. Né? Vamos metralhar fulano, Deus não quer o gay, Deus não quer a prostituta, Deus não quer o viciado, Deus não tem nada com isso. O texto do Gênesis é claro. Ao expulsar Adão e Eva do paraíso, ele falou, o mundo está aí, vão lá e cuidem dele do seu jeito. Mas junto com isso, Deus permitiu ao homem, à mulher, ter uma consciência crítica para ele discernir. Se o discernimento ele tendeu para o negativo, não é problema de Deus. Deus não tem nada a ver com as sandices que nós humanos ou praticamos ou concordamos. Deus quer saber como que nós usamos o direito de viver em liberdade, respeitado
e um ser, como Jonas fala no Espiritismo, um ser sempre em processo evolutivo. Porque a Páscoa é um processo essencialmente evolutivo. E, João, para concluir, quem quiser ler, na Bíblia você vai encontrar narrativas da Páscoa no Êxodo, no Levítico, no Números, no Deuteronômio, livro de Josué, livro dos Reis, livro de Esdras, e uma releitura profética que permitiu anunciar Jesus de Nazaré como Filho de Deus, e que não foi aceito, e só foi tornado Filho de Deus, e Deus após a sua morte, você encontra em Isaías e em Ezequiel. E nos evangelhos você vai encontrar todos os evangelhos, de alguma maneira, de alguma situação, tratam da ressurreição de Jesus, de Marcos, de Mateus a João. É isso, João. Muito bem, muito bem. Já indo para a parte final, né, da nossa conversa, não volta lá para o Lamartine, só para ele dar um tchau lá, daí no final, né, porque faltam 10 minutos, só fazendo, de repente, tentar fazer aqui uma ligação com a história. Então, a gente tem lá, como já disse, né, a Suméria, cidade de Ur, povo hebreu, povo judeu, Israel, né, nessa corrente. E aí a gente tem o cristianismo. E o cristianismo é uma colcha de retalho, como disse o Lamartine. O cristianismo é uma mistura, um pouquinho de cada cultura, tentado encaixar ali, né? E hoje a gente tem um problema sério, professor Jonas, que é imaginar, né, que Israel, que o povo judeu é a mesma coisa que o cristianismo. Tanto que tem gente aqui no Brasil que usa a bandeira de Israel dizendo que é a mesma coisa, e não tem nada a ver. Na verdade, se tem alguém que perseguiu e condenou Jesus, é esse povo que impedia, inclusive, né, que Jesus entrasse em Jerusalém. Jesus entrou lá já enfrentando desafios, né? Então, isso é importante, a gente está vendo isso. Esse tema não se esgota na live de hoje. Lamartine trouxe muito bem aí a questão também mercadológica e política dessa data. Acho que a gente pode explorar isso mais na próxima live, porque a próxima live já é sábado de Aleluia. Inclusive, falar um pouquinho sobre essa questão, o que é sábado de Aleluia. Acho que na próxima live a gente pode explorar um pouquinho. Fica a dica aí para os colegas, se a gente pode seguir nessa linha. E eu passo, então, agora a palavra para o Jonas, só para o Jonas concluir, Jonas, também tem aí 5, 6 minutinhos para concluir. Boa conversa. Ô, João, eu quero trazer uma curiosidade para deixar aqui também para os nossos internautas aí, já agradecendo a Janete também, que está com a gente aqui, e quando os hebreus estavam no cativeiro na Babilônia, a história diz que eles chegavam a trabalhar até 20 horas por dia. E todos os dias da semana, não tinha descanso. Até que quando foi lá por as tantas, um representante dos escravos conseguiu chegar até o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e fez uma exclamação assim: o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, trabalhou 6 dias e descansou 1. Por que nós, que somos muito menos que Deus, que nos criou, temos que trabalhar todos os dias? E diz a história que o rei, muito sábio e interesseiro, diz: eu vou estudar esse caso de vocês. Mas daí, agora, um adendo meu, Lamartine, tinha uma galera também que não queria que os escravos tivessem um dia de descanso. Tinha um grupo que não queria. Mas o rei entendeu assim: escravo descansado rende mais. Então, eu acho que vou dar um dia de descanso para eles por causa disso. Os escravos
Se eles descansarem um dia, eles pegando descansado, o serviço vai render mais. Por outro lado, se eu der um dia de descanso para eles, a pedido deles mesmos, eles vão ficar contentes. E um escravo trabalhando feliz e descansado, certamente a Torre de Babel vai ser construída mais rápido ainda. E tiveram um dia de descanso, apesar de uma galera ser contra, diga-se de passagem. Qual é a semelhança que tem com o que nós estamos passando aqui no Brasil agora, João? Uma galera que não quer a escala 5x2. E uma galera que quer que o trabalhador tenha 2 dias de descanso por semana. Olha como existe a Terra é redonda para aqueles que querem que a Terra seja plana, não tem como ser, porque a Terra está sempre girando e caindo alguma coisa sobre nossas cabeças de acordo com aquilo que a gente faz. E a história, ela não se repete porque são fatos, mas os personagens históricos, eles se revelam na medida que as coisas vão também acontecendo. Os fatos, eles vão nos trazendo clareza à luz da história. E esses acontecimentos, eles vão trazendo também possibilidades. Essas possibilidades podem ser usadas por agentes, personagens importantes na sociedade, e esses agentes podem fazerem com que aconteça a verdadeira Páscoa, que é a saída, vamos falar agora no termo cristão, a saída da morte para a vida, ou no sentido o contrário, ela não existiria porque sai da vida para a morte. A Páscoa verdadeira, ela acontece da morte para a vida, das coisas do cativeiro, da escravidão, para a liberdade, para a libertação. Agora, que tipo de construção social, política, religiosa nós estamos fundamentando e querendo no Brasil? Nós vimos aqui uma CPI do INSS que entrou água e o relatório não foi nem aprovado por causa das falcatruas, por causa de más intenções e vazamentos, de conluio com a Globo, que é um lixo, uma porcaria, eu digo aqui, tudo a vida disse, e agora até fizeram um PowerPoint semelhante ao da Dallagnol, com calúnia, com difamação, com intenções verdadeiramente visíveis aos olhos de pessoas um pouco mais esclarecida, porque a maioria viu de relance. Então, concluo aqui, João, dizendo assim que a nossa Páscoa somos nós que fazemos. E muitas vezes nós não estamos construindo a verdadeira Páscoa, mas estamos construindo um mau caratismo, nós estamos construindo duas caras, nós estamos construindo uma sociedade anticristã, uma sociedade diferenciada daquilo que nós dizemos hipocritamente falando, que somos cristãos. Nós, muitas vezes, somos falsos cristãos, até por viver no capitalismo. Foi o Lamartine que falou que o capitalismo
é antipástico, se não me falha a memória. O capitalismo não dá para ser cristão dentro do capitalismo. Muito bem. Antipascal. Antipascal. Obrigado, Lamartine. Uso esse exemplo aqui com a tua permissão, mas, de fato, não dá para ser capitalista, acumulativo e ser cristão, porque Cristo dividiu o pão, não acumulou o pão. Por isso também, João, concluo dizendo assim, no Pai Nosso você pede o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim. Hoje sempre tem alguns que colocam. Nos dai hoje sempre. O sempre apodrece. O pão fresquinho, tem que comer todo dia. Todo dia pedir. Nos dai hoje. Porque se eu acumular, ele vai apodrecer e vai faltar para alguém. Então, feliz Páscoa. Um bom final de semana para todos, um grande abraço. No final do dia, talvez eu desça lá tomar uma cerveja com o Lamartine. E estamos juntos. Obrigado aí a Inês, bom dia para você, boas lutas. E obrigado a quem nos acompanha aí. João, obrigado a você que levanta cedo, já vai preparando tudo aí para a gente. Deus abençoe. Valeu, professor Jonas. Lamartine, só para dar aquele tchau aí, 2 minutinhos. O João, eu quero desejar para você um bom final de semana, para o Jonas, para todas essas pessoas aqui alencadas, um bom final de semana e um bom início de semana. E vamos transcender o sentido da Semana Santa e da Páscoa como um conteúdo existencial, que ele não está limitado a um quadrante celebrativo da igreja ou das igrejas. Ele perpassa esse sentido eclesial. Ele tem que ter um conteúdo humanitário existencial. Então, nesse sentido que você já sugeriu, e eu endosso, acredito que também o Jonas, para no próximo sábado a gente tratar do conteúdo da Sexta-feira Santa, do sábado, e também uma grande motivação pascal no domingo. Combinado? Abraço, João, abraço, Jonas, abraço a todos e a todas que estão conosco, os que vão estar visualizando durante a semana. Fiquem na paz, fiquem na luz. Eu vou agora. Eu quero dar um recado para esclarecer algumas coisas. Esta semana eu me desliguei da prefeitura. Eu tenho um outro projeto que eu vou estar trabalhando. Dentro de alguns dias a gente vai estar anunciando. Então eu me desliguei da prefeitura, porque eu quero esse projeto e também eu quero me inserir plenamente na campanha, porque é o último mandato do presidente Lula e eu vou me dedicar muito mais do que eu me dediquei à vitória do Lula. Claro que eu vou trabalhar para os meus candidatos a deputados, aos senados, a governadora, eu não sei como é que vai ficar o nosso estado, mas eu vou me dedicar muito. Tendo essa disponibilidade, eu consigo trabalhar com muito mais tranquilidade e muito mais sossegado. Fiquem na paz e fiquem na luz. Até o próximo sábado. Gratidão aos amigos. Um abraço para a Inês e os demais que estão entrando aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.